Você já ouviu falar das 10 pragas do Egito? Neste vídeo vamos saber um pouco mais sobre elas e entender se elas poderiam ter acontecido por causas naturais. As pragas do Egito têm a ver com uma história bíblica que relata os castigos enviados ao Egito por Deus para forçar a libertação do povo hebreu da escravidão. Ao todo foram 10 pragas enviadas: águas que se tornaram sangue, infestação de rãs, piolhos e moscas, peste no gado, úlcera nas pessoas, chuvas de pedras, infestação de gafanhotos, escuridão e a morte dos primogênitos das famílias. Na história da Bíblia, isso é passado no livro Êxodo, no Antigo Testamento. A passagem conta que Deus mandou Moisés e Arão ao encontro do faraó, o rei do Egito, para pedir que os hebreus ficassem livres da escravidão e pudessem realizar um culto. Porém, o faraó recusou 10 vezes os pedidos de Moisés e a cada recusa, Deus teria enviado uma praga à região. Além de forçar a liberdade do povo hebreu, as pragas também serviriam à tentativa de provar que os deuses egípcios não existiam ou eram fracos diante do Deus cristão. Em primeiro lugar, as águas se transformaram em sangue. Deus instruiu Moisés para que fosse junto com seu irmão Arão até o faraó do Egito, pedisse a liberdade do povo hebreu, que era mantido como escravo. Moisés e Arão assim fizeram. Após a primeira recusa do faraó ao pedido, Moisés orientou que seu irmão tocasse com uma vara no rio Nilo, para que a água se transformasse em sangue. O Nilo é um rio importante para a região, é considerado divino pelos egípcios. A história conta que durante 7 dias o rio e seus afluentes, assim como fontes e poços, transformaram-se em sangue, fazendo com que os peixes e outros animais morressem. Após esse pedido, Moisés e Arão voltaram ao encontro do faraó. Após a segunda resposta negativa do faraó, Deus enviou uma infestação de rãs que se espalhou por todo o Egito. Com a região tomada, o faraó recorreu a Moisés e Arão e prometeu que se as rãs fossem retiradas, iria libertar o povo hebreu. Após a promessa de libertação do povo hebreu, com o fim da infestação de rãs ter sido quebrada, Moisés e Arão pediram novamente pela liberdade dos hebreus, mas o faraó negou e Deus enviou uma terceira praga. A terceira praga enviada causou grande desconforto ao todo o povo egípcio e nos seus animais. Os insetos que surgiam da terra infestavam e picavam as pessoas e o gado, causando coceira, ou seja, eram piolhos. Novamente, Moisés e seu irmão foram ao encontro do rei do Egito para pedir que os hebreus fossem libertos e pudessem realizar um culto em homenagem ao seu Deus. Como o faraó não permitiu, foi enviada uma infestação de moscas. Porém, o povo de Deus não foi atingido pela praga. Enquanto os egípcios sofreram com as moscas, os hebreus não foram atacados. Aí, o faraó chamou Moisés e Arão e pediu que acabassem com as moscas. Ele propôs que o culto ao Deus fosse realizado no Egito, porém Moisés rejeitou a proposta, porque o tipo de culto seria mal visto pelos egípcios, que poderiam apedrejar os hebreus. O rei do Egito concordou em dar a liberdade se as moscas desaparecessem. Deus fez as moscas sumirem, mas o faraó não cumpriu com sua promessa. E como o faraó negou novamente o pedido de libertação do povo hebreu, Deus enviou uma praga que fez todos os animais adoecerem e morrerem, exceto os animais dos hebreus, que permaneceram saudáveis. O povo hebreu também pode ser chamado de israelitas ou judeus. Pela sexta vez, Moisés e Arão foram ao faraó pedir pelos hebreus, porém o líder egípcio permanecia inflexível e não libertava o povo. Então, Deus enviou uma sexta praga, que fez com que todos os egípcios, incluindo o faraó e sua família, ficassem doentes, com feridas e úlceras pelo corpo. Após a sétima resposta negativa do faraó, Deus enviou uma forte chuva de granizo e fogo ao Egito. Mas antes instruiu através de Moisés que quem o temesse deveria se proteger da chuva para não morrer. Portanto, aqueles que temiam a Deus sobreviveram ao granizo, e aqueles que não temiam morreram. Com a oitava recusa do faraó em libertar os hebreus, Deus enviou durante um dia e uma noite uma infestação de gafanhotos que destruiu as plantações egípcias. O faraó pediu desculpas a Moisés e Arão e ofereceu a liberdade ao povo em troca de que a infestação parasse. Após o nono pedido de Moisés e Arão negado pelo faraó, Deus enviou uma escuridão que dominou o Egito durante 3 dias. Com a escuridão, o faraó prometeu dar a liberdade aos hebreus, mas eles deveriam deixar os seus animais. Moisés explicou ao faraó que os israelitas precisavam dos animais para os sacrifícios e cultos ao Senhor.
O faraó prometeu novamente deixar que os hebreus partissem se a escuridão cessasse. Porém, depois de ter seu pedido atendido por Deus, não cumpriu a promessa. Depois do último pedido de Moisés e Arão negado, Deus enviou a 10ª e última praga ao Egito. Essa praga foi a responsável por matar os primogênitos, ou seja, o primeiro filho, de todas as famílias humanas e de animais, inclusive do faraó, acabando com a sua descendência, que iria assumir o reinado do Egito. Para proteger os hebreus, Deus, por meio de Moisés, instruiu que aqueles que o temessem deveriam passar sangue de cordeiro nas portas de suas casas. Assim, quando a morte atingisse os primogênitos egípcios, as famílias que tivessem sangue em sua porta seriam poupadas. Com a morte do seu primogênito, o faraó libertou o povo de Israel da escravidão e permitiu que fossem embora prestar culto a seu Deus. Os hebreus partiram guiados por Moisés e deixaram o Egito. Muito bem. Agora, existe uma relação entre as pragas do Egito e a mitologia. Por exemplo, a praga associada às águas do rio Nilo se transformarem em sangue seria uma ofensa à deusa Hapi, que é a divindade das águas do Nilo. A infestação de rãs, uma ofensa ao deus Erech, divindade da fertilidade que tinha a cabeça de uma rã. A infestação de piolhos seria uma ofensa ao deus Geb, o deus da terra. A infestação de moscas, uma ofensa a Khepri, a divindade do sol que tinha uma aparência de escaravelho. A peste nos animais, uma ofensa a Hathor, deusa do amor e da felicidade que tinha a aparência de uma vaca. As úlceras e as feridas, uma ofensa a Ísis, a deusa da magia, também relacionada com a medicina antiga. A chuva de pedras, uma ofensa a Nut, deusa do céu e criadora do universo. A infestação de gafanhotos, uma ofensa a Set, deus da seca e da destruição. A escuridão, uma ofensa clara a Ra, deus do sol. E a morte dos primogênitos, uma ofensa ao faraó, que era visto como uma espécie de divindade, um descendente do deus Ra. As pragas do Egito realmente aconteceram? Bem, não há provas científicas ou históricas que certifiquem que o Egito foi realmente atingido pelas pragas. Entretanto, alguns pesquisadores afirmam que fenômenos narrados na história bíblica poderiam ter acontecido por causas naturais. O rio Nilo com sangue poderia ser um caso do fenômeno chamado marés vermelhas. A infestação por rãs poderia ser uma consequência das marés vermelhas, com os animais fugindo das águas sem oxigênio. Já a infestação de mosquitos, moscas, a peste nos animais e as úlceras nas pessoas poderiam estar relacionadas, pois a pele lesionada com as picadas atrairia moscas, que são animais que costumam provocar e se desenvolver em feridas, causando como consequência a peste e as úlceras. A chuva de pedras seria uma forte chuva de granizo provocada pela erupção de um vulcão no sul da Europa. Os 3 dias de escuridão também poderiam ser relacionados com a erupção de um vulcão. A morte dos primogênitos teria relação com algum aspecto cultural egípcio, em que os primeiros filhos tinham alguns hábitos comuns, como ser o primeiro a comer durante as refeições ou dormir no chão. Um desses fatores em comum poderia ter causado a morte de várias pessoas. Contudo, mesmo sem provas científicas, os relatos bíblicos das 10 pragas do Egito são plenamente aceitos tanto por cristãos quanto por judeus, como por crentes de outras religiões. À semelhança dessas pragas, a Bíblia também descreve no livro de Apocalipse, mais especificamente em 16, que os juízos punitivos como esses que acometeram os egípcios no passado irão também acontecer no futuro, na grande tribulação do juízo final. E você, o que acha sobre isso tudo? Acha que essas pragas aconteceram? Deixe o seu comentário e faça sua inscrição em nosso canal.